E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos trazer aí as últimas notícias do Vasco. O Vasco esse que fez 2 jogos no mesmo dia e ganhou os 2. A mídia paulista ficou enlouquecida com eles e agora vamos ver o que foi que eles falaram. Ficou interessado e quer saber mais dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Bom, o primeiro assunto é o Vascão que tá no telão e a gente coloca os melhores momentos do jogo do time principal, né? O time que entrou em campo contra o São Lourenço para disputa desse torneio no Uruguai. E aí, Léo, o Ramon ele vai com uma formação e depois ele mexe na equipe. Você gostou aí toda a entrada da equipe em campo? É claro que sem muito apelo nesse sentido para a torcida, mas um jogo difícil para começar a temporada, para ter uma estreia, para ter o primeiro reconhecimento ali do elenco. Você gostou do jogo, Léo? Gostei. Acho que é um jogo, claro, o ritmo de pré-temporada, você não vai exigir muito mais que isso, mas você ter essa primeira tomada de contato também com os novos reforços, né? Com o David, com o João Vitor, com o Rojas. Acho deles o João Vitor até o nome mais interessante. Ele usou 21 jogadores diferentes, né? Entre o primeiro e segundo tempo, trocou praticamente todas as peças aí para o segundo, né? Deixou só o Léo Jardim. Primeiro tempo de menos chances, né? Poucas chances dos dois lados. No segundo, jogo um pouco mais aberto. E essa bola aérea com o Léo que sempre funciona muito bem, né? Mas acho que o importante nesse momento é dar ritmo, dar entrosamento, né? Colocar o time em condição de competir. Daqui a pouco vem... Quer dizer, os jogos oficiais já começaram, né? Com o time alternativo. Mas daqui a pouco vem os jogos importantes, vem os clássicos. Então é importante colocar o Vasco na ponta dos cascos. Vai na cobrança essa aí, hein? Verratti foi titular, né? Então... bom jogo do Vasco, é sempre bom, embora seja amistoso, é sempre bom começar vencendo. Um jogo difícil, São Lourenço, time de Libertadores, né? E aí o cruzamento que sai o gol do Léo, que foi uma dessas mexidas também do Ramon. Léo que compôs a zaga ali, depois a gente vai desenhar um pouquinho melhor pro fã do esporte. O gol do jogo, Nath. O gol do jogo e uma perspectiva diferente pro início de temporada do Vasco, né? Muita gente vai falar, mas na temporada passada o Vasco também começa o Campeonato Brasileiro muito bem. Mas é diferente, é uma perspectiva diferente, de uma sequência de trabalho, de uma filosofia de trabalho que já foi idealizada na temporada passada e que nessa temporada dá sinais de que vai ser muito bom. Principalmente com jogadores melhor condição física, o Paê um pouco mais adaptado. Então isso tudo faz a diferença para o contexto do que vai ser o Vasco na temporada. O ano nem começou e o Vasco levantando o troféu, aí o Medel, o pessoal brincando também, mas é positivo, né, para começar a temporada. Bom, vocês acompanharam esse jogo pelo Star Plus? Tranquilo, hoje é sexta, vai que vai. Tudo bem, né? Vai com calma. Vamos ouvir então personagens? Bora lá. Ouvir quem falou do lado do Vasco. No Star Plus, bora. El Vasco está cambiando la mentalidad y queremos competir, queremos ser competitivos, no queremos volver a pasar la situación que ya pasamos el año pasado. Vasco, ni la gente de Vasco, ni el club de Vasco merece pasar por todo eso. Ya no tenemos que tener la mentalidad de no pasarla nunca más en la vida. Oye, la victoria da confianza, da tranquilidad. El Vasco se tiene que acostumbrar a ganar. Entonces eso es muy importante para nosotros hoy. Y bueno, estos partidos vale la pena, hicimos un gran partido los dos. Y nada, a seguir trabajando en lo que viene. Estamos trabajando muchísimo, el equipo va mejorando día a día. También que esta es una temporada nueva. Creo que tenemos que reordenarnos en algunas cosas importantes para que no tengamos el mismo sufrimiento que tuvimos el año pasado, en el torneo pasado. Así que hay cosas que se van haciendo, por ahí faltan algunas cosas que se tengan que concretar para completar el plantel y no tengamos que tener los sobresaltos que tuvimos el año pasado. Sem sobressalto, como disse o técnico Ramon Dias. Vamos lá, testando as escalações e substituições aí do Vasco para a temporada nesse amistoso contra o São Lourenço. O Léo já tinha também trazido esse panorama. O Léo Jardim no gol, e aí começou com o Rojas, o João Vitor, o Medel e o Piton. Zé Gabriel, o Paulinho, Praxedes, o David, aí o Verratti e o Rossi. Depois, várias mudanças, né? O Maicon entra, Paulo Henrique, Serginho, Pumita, Jair. Aí o Léo também entra na equipe, o Paê, o Eric Matos também, o Ryan. Então o Vasco que mudou quase o time inteiro. E aí o gol sai também dessas mudanças do técnico Ramon Dias. Cícero Melo, ao vivo agora no Sport Center para repercutir essa vitória do Vasco, que venceu 2 vezes na noite, ganhou nesse torneio no Uruguai com o time titular e também no Campeonato Carioca. Bom dia, Cícero. Bom dia a você, Mari.
a Nath, a Albertosa e ao Fã de Esportes, uma situação que a gente vê poucas vezes, né? Um time jogar 2 vezes no mesmo dia, uma fora do país, lá em Punta del Este, no Uruguai, o time principal que está fazendo a pré-temporada, e a outra, um time cheio de reservas que não viajaram e garotos da base, promissores, alguns, jogando o Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro, a estreia do Campeonato Carioca. No jogo que é o principal de se falar, que é o jogo com o time titular, e o técnico Ramon Dias comandando, acho que ficou bem caracterizado, os nossos comentaristas podem analisar com mais calma, que foram usados 2 sistemas táticos. Começou com o 4-3-3, aquela linha de 4 jogadores defensivos, que não foi bem. Faltou criatividade ao time, atuação fraca dos meias e uma atuação muito ruim dos pontas, tanto o Rossi como a estreia do David. No segundo tempo, com a mudança do sistema tático da linha de 3 zagueiros, o 3-4-3, o time subiu muito de produção. Payet deu muito mais criatividade, o Eric Marcos, que inclusive deu o cruzamento para o gol, é um jogador rápido também, vem das categorias de base. A entrada do Léo também fez com que essa linha de 3, mudando o Maicon, na linha de 3 atuando mais pela direita, o Medel centralizado e o Léo atuando ali pelo lado esquerdo, como ele conhece bem, porque começou a carreira como lateral esquerdo, né? Então melhorou muito, o Léo acabou fazendo gol no cruzamento, como eu disse, do garoto Marcos, o Eric Marcos, né? O Jair também entrou, deu uma outra consistência ao meio de campo, e dos 3 jogadores, dos 4 reforços que o Vasco contratou já, 3 estrearam, né? O João Vitor fez uma boa estreia, o zagueiro que veio do Benfica. O Robert Rojas fez uma atuação boa defensiva, mas não é a característica dele atuar ali quase como um lateral direito, apoiando, então não foi bem no ataque. E o David, né, atuação ruim, muito tímido, apagado. Eu acho que o David vai ser reserva quando o Adson estrear, né? O Adson já está contratado ao Nantes da França, ainda não pôde estrear, só no Campeonato Carioca ele deve estrear mais à frente, então eu acho que o Adson vai acabar entrando no lugar do David. Então, foi essa situação que a gente viu do time titular do Vasco, mas uma coisa ficou clara, inclusive para o técnico Ramon Dias: o Vasco precisa de reforços, e precisa de reforços para chegar e jogar, assumir a condição de titular. Apesar de ter vencido fora e dentro, 1-0, 2-0 aqui, ainda não é o suficiente para a torcida ter esperanças de uma grande campanha do time titular. Eu vou pegar alguns pontos que você trouxe, Cícero, e jogar pra Nath e pro Léo também. Mas o Léo do Vasco, o que sabe jogar bola, em 2023 foi o autor do gol. Foi de graça, essa foi de graça. Brasileiro e Copa do Brasil, tá? O nosso Léo Bertozzi é goleiro. Bertozzi quase não acorda cedo, quando acorda toma essa. Toma essa. Vamos lá, em termos de jogos e como titular, ele foi o que mais atuou na zaga. Precisão de passes, ele foi o segundo melhor. Interceptações por jogo, aí não teve entre os outros zagueiros, ele não foi o que mais teve. Em rebatidas e desarmes por jogo, a gente considerou aí 6 zagueiros com pelo menos 9 jogos. Vamos lá, vocês querem começar pelo Léo? Eu ia falar pelo Léo Pelé. Tá bom. O Léo Pelé que já era também, né? Tem 2 Léos aí, também me complica hoje. Mas, Nath, a importância do Léo, né, nessa equipe, porque eu acho que ele também parece que vestiu a camisa do Vasco como se ela sempre tivesse sido dele também, né? A gente vê ele em termos de atuações em 2023, número de jogos, e nesse primeiro jogo começa como reserva, mas depois é ele que tem a presença diária. Não só isso, a personalidade dele também na temporada passada, né? Dele assumir ali, muitas vezes ir à frente de todos ali, explicar, dar à torcida uma satisfação. E muitas vezes ele fez isso, ele fez esse papel de líder do elenco. Pode falar se ele é jovem ou se ele não tem esse tempo todo de Vasco, enfim. Mas ele responde muito. Quando falta técnica, ele vai na raça. Eu acho que isso falta muito a alguns jogadores hoje no cenário nacional e no cenário mundial também. Essa questão de quando não dá na técnica, põe a raça, dá tudo que tem. O Léo tem essa característica, ele sai de São Paulo meio que com uma interrogação de como ele seria e como ele se daria no Vasco. Ele vai muito bem, jogando na posição que ele quer jogar. Ele não queria jogar de lateral, ele queria jogar de zagueiro. E ele vai muito bem. Tô com o Cícero. São bons jogadores em algumas fases do campo, mas o Vasco, assim como muitos outros times, precisam de reforços para dar profundidade ao elenco e dar a esse elenco uma competitividade um pouco maior. Outra coisa legal que o Cícero trouxe, a questão do Rojas. Que é um zagueiro que se adaptou como lateral
Mas, por exemplo, na formação do primeiro tempo, você tinha o Piton. E o Piton é esse lateral ofensivo, esse cara que vai à frente. Então, o torcedor é sempre bom saber que tipo de expectativa criar sobre o jogador também, né? Se achar que o Rojas é o cara que vai passar, vai linha de fundo, vai ser um trem ali pelo lado direito, eu acho que é um pouquinho mais difícil esperar isso. Então, ele é quase um zagueiro jogando pela lateral ali, né? Então, no segundo tempo, o time até jogou com 3 zagueiros de fato. Mas a questão da criatividade que o Cícero mencionou também, com o Payet em campo é outra coisa. É outra coisa, faz muita diferença. E agora... a gente ainda não viu ele no seu 100% físico e começando uma temporada, né, Léo? Então, sim, a gente fica com uma expectativa muito boa, a gente entende que foi um ano de adaptação e é legal, sim, o Ramon Dias ser o cara que na entrevista vai colocar o pé no chão. Não é o cara que vai fazer, prometer títulos e mais títulos, mas prometer, assim, não repetir o sofrimento do ano passado. No mínimo, isso ele tem que entregar, né? O Vascaíno não passar pelo que ele passou no ano passado, foi pesado mesmo o ano. O Ramon, ele fala sobre nessa lógica dele de pé no chão, de corrigir erros da temporada passada, né? Pra não ter esse sufoco. Eu acho que 2 momentos ali a gente pode colocar como pontos-chave da temporada. É a chegada do Ramon e também uma janela mais forte, mais parruda no meio do ano. O Vasco corrigiu isso de um ano para o outro, porque o Ramon foi mantido e se movimentou no mercado. Então, assim, dá para dizer que o Vasco está preparado para a temporada ou ele ainda está cometendo algum erro do ano passado? Não, acho que os erros, assim, à medida que os jogos vão acontecendo, vai conseguir entender se de fato isso foi sanado ou não foi com as peças que já estão no elenco. Como a gente falou, precisa de mais jogadores, precisa de uma profundidade maior no elenco. O Vasco precisa de um meio-campista que saiba sair jogando com a bola. Tava de olho no Cuéllar, tava de olho em outros jogadores que pudessem fazer essa movimentação. O Cuéllar é um cara que sabe tecnicamente fazer essa primeira movimentação. É um volante que tem qualidade técnica para olhar e dar uma dinâmica que o Vasco não teve na temporada passada. Hoje, eu não vejo um meio-campo com característica muito diferente do que foi a temporada passada. Então, falta ao Vasco ainda esse cara para ditar um ritmo de jogo. O Payet, como disse muito bem o Bertozzi, e o Cícero, quando joga, dá uma dinâmica diferente, mas é pouco. Você precisa de mais. Você não sabe a condição do Payet para a temporada inteira. Então, acho que faltam esses ajustes que, muito provavelmente, ao longo do campeonato estadual, consiga agregar mais jogadores, né? Alguns jogadores que se destacam pelos estaduais no Brasil. Então, há passos e há sinais de que os erros da temporada passada não serão repetidos. Pelo discurso que vem da gestão, pela manutenção do Ramon e pelo movimento de mercado que o Vasco começa a fazer. Ô Cícero, tem alguma... Porque ontem a gente conversava, né, sobre Cuéllar, sobre Sforza, toda essa situação do Vasco também no mercado da bola. Olha, a Nath lembrou bem que o Vasco precisa de um volante que saiba sair jogando, além de marcar forte, sabe sair jogando. E nesse momento a situação não é favorável não, porque o Vasco tinha em mente trazer 2 volantes e na verdade não vai ter nenhum. Pode ser que surja um outro nome, mas o Juan Sforza, que era o principal mira do Vasco, né? E um jogador de 21 anos, argentino do New Old Boys, jogou já na seleção de base várias vezes da Argentina, seria um jogador perfeito. Só que o clube argentino já tinha aceito a proposta do Vasco de 5 milhões de dólares, mas a SAF brecou, não quis liberar essa grana extra e o Vasco desistiu da contratação do Sforza. Aí vem a segunda alternativa, já um jogador mais velho, conhecido de todos aqui no Rio de Janeiro, um jogador que chega para jogar se for contratado, que é o Gustavo Cuéllar, colombiano. O problema é a idade dele, 31 anos de idade. Ele está no Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Vasco teria que ressarcir alguma coisa para o Al-Shabaab. Só que a SAF do Vasco não quer investir em jogadores acima de 30 anos de idade, porque vai ser difícil o retorno financeiro. Ele vai ter o retorno técnico, dar o retorno técnico, mas dificilmente o Vasco vai revender, a não ser que seja mais tarde, daqui a 1 ano e meio, 2, para um mercado alternativo aí, China, Japão, para o mundo árabe, né? Então o Vasco não está querendo, essa negociação é difícil e improvável. E aí o Vasco vai ter que achar um outro volante, porque tem o Jair, que tem uma boa saída de bola, mas não é propriamente dito um primeiro volante, é mais talvez um segundo volante. Então fica esse problema para ser resolvido aí pela SAF do Vasco,
porque o Ramon Dias sabe que o Vasco precisa, pelo menos, precisaria de 2 volantes de marcação que sabem sair jogando, mas pelo menos um com toda certeza, e nesse momento o quadro é feio, é preto, porque os 2 que o Vasco estava pretendendo não deverão vir mais. Vocês sabem que eu sou uma consumidora de reality shows. A gente sabe. E esse período, para mim, é um período de muitas associações, né? E aí eu lembro só do Caio Caloteiro, de edições passadas, que ele teve um diálogo que ele fala assim, mas tudo que eu faço tá errado. Eu falo tá errado, eu não sei o que tá errado, eu não sei o que tá errado. É o torcedor do Vasco pra SAF. Se é jovem, você não quer pagar. Se o cara é velho, você também não quer pagar. Se o cara é caro, não quer pagar. Se o cara é... Ué, mas aí a SAF precisa... Que é um cara novo e barato, aí você pega alguém da base. Entende? Os problemas das SAFs, algumas, né? A filosofia é de você ter um jogador que futuramente você consiga não só o retorno esportivo, mas o retorno financeiro. Claro. Só que em determinados momentos você tem que abrir mão do retorno financeiro, você tem que colocar a qualidade técnica no seu elenco. Qual é o retorno financeiro que vai ter com o Payet futuramente? Nenhum. Então não faz sentido Tem outro ponto, essa né, justificativa. Nath? É uma classificação para Libertadores lá na frente, é um retorno financeiro. Exatamente. E aí uma campanha mais longa na Copa do Brasil é um retorno financeiro. E um Vasco classificado para uma Libertadores com um elenco melhor, você bota uma lupa ali, talvez no João Vitor. Então, assim, ter um elenco melhor faz seu time chegar mais longe e a lupa não necessariamente ser nesse jogador, mas ser em outros novos que você tem no elenco, né? Exatamente. Então, assim... É você focar em uma coisa só e esquecer do contexto total. Se o Vasco tiver um pouquinho... Eu acho que o Matos ele tem essa característica, né? De ser um cara que pensa um pouco mais amplo. Se você olhar com carinho para o que o Cuéllar pode te render esportivamente e o quanto pode melhorar a dinâmica de jogo do Vasco, investimento é super válido. Mas aí é 777, né? O Alexandre deve estar maluco. Eu acho que ele nunca viveu um negócio desse do cara querer o Cícero tinha trazido pra gente, né? Topado diminuir o salário, disponível, já trabalhou com o Ramon. O cara tem todos os motivos, mas aí emperra em quem manda, Léo. E aí é sempre bom quando você fala em não estar com o elenco fechado, porque o estadual te confirma muito, você não consegue te confirmar muitas coisas positivas, mas às vezes já consegue ver que aquele jogador é inadequado, que aquele jogador não vai dar a resposta. Então é muito comum, às vezes, que você termine o estadual olhando as portas do brasileiro e fala, ainda não tá legal, ainda precisa ver. Né? Só que hoje você tem as janelas mais claras no futebol brasileiro, né? Agora você não pode contratar a qualquer momento da temporada também. Então o que você não conseguir corrigir agora no começo do ano, você só vai corrigir lá no meio do ano. Então é bem importante ter atenção para esse primeiro mercado ainda, você ter tempo de interferir e trazer novos jogadores, se for o caso, né? E mesmo que assim, a gente fica óbvio na expectativa de um Vasco contratar e trazer peças pontuais, mas a gente já vê, Nath, o Ramon com algumas atenções ali na parte tática. O que eu não consigo necessariamente, às vezes, mexer com uma peça X, eu vou mudar um esquema, eu saio de um 4-3-3, eu vou para um 3-4-3, que foi treinado, que o Cícero trouxe durante a semana, numa linha de 3, dando mais liberdade exatamente para um Piton poder subir nesse sentido. O Ramon vai agora podendo brincar um pouquinho mais com o esquema tático, né? Porque ele conhece mais, sabe a característica de quem ele pode puxar um pouco mais, de quem ele tem que segurar um pouco, quem ele pode mudar de posição ali numa dinâmica, ou o cara que precisa ter uma ideia de jogo em que ele fique mais posicionado. Ele já entende isso. A boa base do Vasco para essa temporada é da temporada passada. Então ele já entende quais peças ele pode ali ir mexendo e encaixando que vai render o máximo que pode. E outros que ele sabe que se ele mexer muito, não vai acontecer. Então isso é um ganho muito grande. Permanência de trabalho, sequência. E o Ramon, ele entende muito o que ele tem de elenco. E ele não é à toa o que ele está pedindo. Né? O que ele entende que é de necessidade e que chega também para a diretoria do Vasco, para a SAF do Vasco, para a contratação. Ô Cícero, vamos agora falar sobre o segundo Vasco aí que a gente tem na história, porque venceu também no Campeonato Carioca aí com a molecada mesmo, assumindo a responsabilidade, né? Mário, alguns pontos a destacar. Eu estive ontem à noite em São Januário. A primeira coisa que me surpreendeu, e eu entrava ao vivo uma hora antes do jogo começar, e o estádio estava completamente vazio. Eu disse,
é normal. A torcida do Vasco está preocupada com o time principal, vai ficar vendo no Star Plus o jogo do time principal em Punta del Este. Ninguém quer ver o time só de garotos, reservas que não viajaram. Surpreendentemente, quando o jogo começou, o estádio estava quase lotado. A torcida do Vasco realmente é o grande destaque do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais de 15 mil torcedores compareceram para ver um simples jogo de abertura do Campeonato Carioca, a estreia contra o Boa Vista, né? E nessa estreia, como eu disse, jogadores reservas que não viajaram para Punta del Este e jogadores da base. E aí vamos destacar 2 garotos da base que, olha, podem ser promissores. Jogaram a copinha e já estão no time profissional. Um deles estreou fazendo um gol, o lateral esquerdo, Leandrinho. Inclusive esse garoto tem uma situação que foi um dia emocionante para ele. Além de fazer a estreia no time de profissionais com um golaço ali da entrada da área, batendo forte, estufando a rede, ele ficou muito emocionado. A mãe dele, Dona Juliana, morreu no ano passado. E ele dedicou esse gol e o primeiro jogo profissional à memória da sua mãe, né? E é um jogador que parece ser promissor. O Vasco tem o Lucas Piton, que é o titular, mas quem sabe esse garoto vai buscar. Eu até perguntei isso para ele depois na zona mista. Ele disse: olha, eu vou brigar por posição. Um garoto com personalidade. E o outro é um atacante que foi muito bem na copinha, Paixão. Rápido, se movimenta muito, participou da jogada do segundo gol e é outro jogador que pode ajudar muito o Ramon Dias. E dos jogadores que não viajaram, ficaram aqui readquirindo a forma, foi melhor nesse plano que o Ramon Dias e a comissão técnica traçaram para alguns jogadores, ao invés de eles mal entrarem nos jogos lá em Punta del Este, poderem jogar aqui. 2 jogadores foram muito bem. O Capasso, zagueiro argentino, né, que foi contratado no ano passado, é bom zagueiro, fez um gol ontem e pode aí brigar por posição nessa zaga do Vasco, cheia de jogadores contratados, né? E o De Luca, volante, que se destacou no Bahia, foi contratado e no ano passado quase não pôde ajudar o Vasco com muitas lesões. Ele voltou bem também. E quem sabe, se o Vasco não puder contratar 2 volantes ou ao que seja, tem ali dentro o De Luca, que veio o Vasco com muita esperança no ano passado, contratado naquela primeira leva de contratações. Ele pode brigar por posição ali, pode adquirir personalidade e pelo menos quebrar o galho por ali com qualidade, né? Mas destaco, principal de ontem do jogo do Vasco, vitória boa, estreou com 3 pontos. Na verdade, foi a presença maciça da torcida, fazendo uma grande festa em São Januário, mais de 15 mil torcedores. Mari. Pois bem, pessoal, o Vasco aí que teve aí 2 jogos no mesmo dia, um time alternativo, jogou o Campeonato Carioca, estreou no Campeonato Carioca com 2 gols, vencendo por 2-0, fazendo ali uma boa partida, a qual acredito que possa sim sair 2 ou 3 jogadores daquele time para o time principal do Vasco, né? Acredito que vai ter aí mudanças e vai vir aí jogadores para o time principal do Vasco. Esses 2 jogos vai definir aí o futuro desses jogadores, se vão para o time principal do Vasco. E também agora vamos falar do time principal do Vasco, o time que ganhou, que foi vitorioso ontem, né? Ganhou por 1-0, o gol de Léo Pelé. Léo Pelé que merecia muito esse gol, o cara jogou bastante ano passado, principalmente no início, ajudando ali, sempre batalhando. Teve o seu momento de baixa, respeitou a opinião do treinador em colocá-lo no banco, voltou nas últimas partidas como reserva, entrando e dando conta do recado, né? Então foi muito, muito merecido pela história que ele tem já no Vasco. E acredito que o Vasco aí ainda não está 100%, lógico, foi só o primeiro jogo, um time ainda que não está entrosado, um time que tem algumas peças novas, tem algumas novidades aí, jogadores novos que não estão entrosados com o elenco ainda. Acredito que as coisas vão melhorar. Tem um detalhe interessante, que o Ramon, na sua entrevista, ele fala que o Vasco precisa melhorar ainda mais. Então, acredito que o Alexandre Matos vai conseguir aí trazer mais jogadores, precisa de mais um meio campo, mais um camisa 5, para compor o elenco e deixar o elenco mais forte. Por quê? O Vasco tem que pensar em competitividade. O Vasco tem que pensar em competitividade, se por mais que, digamos, não monte um elenco vitorioso para ser campeão e tudo mais, mas brigar por competições sul-americanas. E o principal foco, digamos, é a Libertadores. Lógico, vai jogar para ser campeão. Ninguém joga um campeonato para não ser campeão, mas caso não seja, a Libertadores.
E por último ali, numa eventual situação, uma Sul-Americana, que faz muitos anos que o Vasco não joga um campeonato internacional, né? Então, acredito que as coisas vão melhorar sim para o Vasco, as coisas vão ficar melhor, o Vasco sim vai conseguir aí montar esse elenco, a pedida do Ramon Dias, a permanência dele ajuda bastante e a pedida dele para trazer novos jogadores aí, jogadores mais fortes, mais competitivos, para que o elenco consiga sim se distribuir melhor. Ele como treinador já viu, testou aí 2 times e ele sabe da dependência do meio campo. Se diz, mas tem um Payet, o Payet joga mais pelo lado e o Payet já tem 37 anos, não é mais aquele garoto, não é mais aquele jovem, então vai precisar muito de outro jogador para compor, para ajudá-lo no elenco, né? Então vamos ver aí o que é que a diretoria vai fazer, né? A SAF, o Pedrinho, por mais que seja o presidente, não pode fazer muito, pois o Vasco não tem a maior parte dos direitos de decisões aí do elenco. Infelizmente estamos na mão da SAF e a SAF faz o que ela acha que tem que fazer, né? Então vamos ver aí o desfecho dessas histórias, o que pode acontecer, as coisas que podem mudar aí no Vasco, mas acredito que vai sim mudar, vai ter mudanças. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!